História da cidade de Marechal Deodoro. Depois do descobrimento do Brasil pelos portugueses, os franceses começaram a se interessar pelo pau-brasil. Aportaram, então, numa praia perto da mata, onde hoje está situada a Praia do Francês, no atual município de Marechal Deodoro, e passaram a contrabandear a madeira com a ajuda dos índios caetés. Com o objetivo de defender a sua nova colônia, a coroa portuguesa dividiu o país em 15 lotes, ou capitanias hereditárias, que eram entregues a donatários que tinham o direito de guardá-la militarmente, fundar vilas e povoados. Tinham a obrigação, porém, de pagar impostos à coroa. Coube a Duarte Coelho Pereira a capitania de Pernambuco, que continha o território do que hoje é o estado de Alagoas. O donatário, resolvendo pôr fim ao contrabando do pau-brasil, combateu os franceses e todos os índios que os ajudaram, fazendo, desta forma, inimizade com os caetés. Em 1554, acreditando estar tudo sob controle, Duarte Coelho foi a Portugal, vindo a falecer lá. Quando tomaram conhecimento da morte do donatário, os caetés começaram a atacar os povoados. Foi num desses ataques que os índios antropófagos mataram e comeram o bispo de Pero Fernandes Sardinha, que tinha naufragado no rio Coruripe. A capitania começou a desenvolver-se com o plantio de cana-de-açúcar, o que levou ao aparecimento de muitos engenhos. Em pouco tempo foi necessário reordenar a capitania, dividindo em sesmarias. A Sesmaria de Madalena ficou sob a responsabilidade de Diogo de Melo e Castro, e tinha os seguintes limites: 5 léguas do litoral da Pajuçara, ao Porto do Francês, com 7 léguas de frente a fundos para o sertão e mais 4 léguas da boca do rio Paraíba. Mas, não cumprindo as regras de povoamento da Sesmaria em 5 anos, o primeiro sesmeiro perdeu a concessão, sendo substituído por Diogo Soares da Cunha. Esse fundou a vila denominada Madalena de Subaúma, deixou aos cuidados do capitão Mora Henriques de Carvalho, e voltou para Portugal. Foi então que seu filho, Gabriel Soares da Cunha, assumiu a chefia do patrimônio, com o título de Alcaide-Mor de Madalena. A vila começou a desenvolver-se onde hoje é o bairro de Taperágua, uma planície em volta ao rio Sumaúma e a Lagoa Manguaba. Um lugar de visão privilegiada permitia que o inimigo fosse vigiado. Em 1630, os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco, mas mesmo assim a Sesmaria de Madalena de Subaúma crescia, tendo a agricultura como principal fator de desenvolvimento. Muitos engenhos surgiam e já era fabricado e exportado o açúcar da região. Neste cenário, o quarto donatário da capitania de Pernambuco, Duarte de Albuquerque Coelho, criou a vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Não tardou para que a vila de Santa Maria Madalena se tornasse a mais desenvolvida da época. Foi então que passou a abrigar a sede da comarca de Pernambuco. Esta comarca teve 17 ouvidores, sendo o último Antônio José Ferreira Batalha, o temido ouvidor Batalha, e foi graças à sua administração o rei de João V assinou o decreto régio que separou politicamente Alagoas de Pernambuco, no dia 16 de setembro de 1817. A situação econômica da recém-criada capitania era destaque, principalmente de 2 vilas, a de Alagoas da Lagoa do Sul, atual Marechal Deodoro, e Maceió. Em 1823, num cenário de lutas para consolidar a independência do Brasil, a vila de Alagoas recebeu o fural de cidade e passou a ser sede da capital da província, sendo o primeiro presidente Nuno Eugênio de Lúcio e Seiblitz. Em abril de 1838 Agostinho da Silva Neves assumiu a província e, no ano seguinte, transferiu o cofre do tesouro para Maceió. Era o início da mudança de capital. Assim, no dia 9 de dezembro de 1839, foi sancionada a Resolução Legislativa N11, transferindo a metrópole para Maceió. Filho do coronel Manuel Mendes da Fonseca e pertencente a uma família de tradição militar, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro em 1843, com pouco mais de 15 anos. Participou ativamente da guerra entre Uruguai e Paraguai, voltando de lá com o título de coronel.
Em 1884 passou a ser marechal e 5 anos após, no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República Brasileira, sendo o primeiro presidente da República do Brasil, permanecendo no cargo até o dia 23 de novembro de 1891, quando, já muito doente, passou o cargo para o também alagoano Marechal Floriano Peixoto. Depois da renúncia de Deodoro, muitas rebeliões assolaram o país. O Congresso exigiu novas eleições para presidente. Mas Floriano foi irredutível. Os militares fizeram diversos manifestos pela volta de Deodoro. Mas enquanto isso, sua saúde piorou gradativamente, até que o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca morreu no dia 23 de agosto de 1892. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Madalena em 1633. Elevado à categoria de vila com a denominação de Madalena por carta e lei de 12 de abril de 1636. Sede na povoação de Madalena. Elevado à condição de cidade com a denominação de Alagoas por carta e lei de 8 de março de 1823. Foi capital da antiga província até o ano de 1839. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 x 1936 e 31 x 1937. Pelo Decreto Estadual N. 2550, de 9 de novembro de 1939, o município de Alagoas passou a denominar-se Marechal Deodoro. Pelo Decreto Federal N. 1686, de 17 de novembro de 1939, o município de Marechal Deodoro passou a chamar-se simplesmente Deodoro. Pelo Decreto Estadual N. 2435, de 30 de novembro de 1939, voltou a denominar-se Marechal Deodoro. Em divisão territorial datada de 1 vi 1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. História da cidade de Marechal Deodoro. Depois do descobrimento do Brasil pelos portugueses, os franceses começaram a se interessar pelo pau-brasil. Aportaram, então, numa praia perto da mata, onde hoje está situada a Praia do Francês, no atual município de Marechal Deodoro, e passaram a contrabandear a madeira com a ajuda dos índios caetés. Com o objetivo de defender a sua nova colônia, a coroa portuguesa dividiu o país em 15 lotes, ou capitanias hereditárias, que eram entregues a donatários que tinham o direito de guardá-la militarmente, fundar vilas e povoados. Tinham a obrigação, porém, de pagar impostos à coroa. Coube a Duarte Coelho Pereira a capitania de Pernambuco, que continha o território do que hoje é o estado de Alagoas. O donatário, resolvendo pôr fim ao contrabando do pau-brasil, combateu os franceses e todos os índios que os ajudaram, fazendo, desta forma, inimizade com os caetés.